Estamos de volta para falar de desenvolvimento, indústria, comércio exterior. E meu convidado é o homem que manda nessa pasta, o ministro Armando Monteiro. Falamos aqui no primeiro bloco sobre câmbio, sobre desonerações, o peso do ajuste fiscal para o setor industrial. Como é que a economia vai reagir? Dá para dar o remédio amargo, colocar ali o paciente deitadinho sem matar o paciente? Bom, o ministro disse que dá, que o pior é não se fazer aí o ajuste fiscal, que o Brasil vai aguentar, vai reagir, há planejamento para isso e que, é claro, também tem chororô aí de todo lado. E me mata uma curiosidade, ministro. O senhor é um homem da indústria, presidiu inclusive a Confederação Nacional da Indústria, além de outras instituições ligadas aí ao setor, que é um dos segmentos que tem feito um chororô em relação a essas políticas ao ajuste fiscal aí do governo. Como é que é isso? Tem que ter um baita de um traquejo, não tem? Olha, eu acho que quando a gente faz o diálogo com o setor produtivo, as pessoas sabem que eu, de alguma maneira, já estive do outro lado do balcão, que conheço os problemas da indústria, que conheço a trajetória do setor industrial no Brasil, que vivenciei crises profundas nesse país. E por isso mesmo eu tenho que ter uma atitude de confiança, porque tenho uma memória do custo de alguns desses processos e da capacidade que tivemos de superar adversidades episódicas e garantir que o Brasil continuasse a crescer. Qual é a regra nessa hora? É falar de forma sincera, é conversar com os companheiros sem vender ilusões, sem falsas promessas. Um diálogo em que a gente respeita as pessoas e diz a elas, olha, há limites para a ação do governo nessa hora. Agora, eu costumo lembrar o seguinte, olha, nós somos sócios da estabilidade. O empresário é um meio profissional da esperança, mas, ao mesmo tempo, ele é parceiro da estabilidade. E o que eu gosto de dizer também hoje, Joyce, é que algumas pessoas têm uma certa irritação com o governo. E acho que nas sociedades democráticas isso é legítimo. Mas não se pode confundir essa indisposição com o governo de alguns setores com a questão da governabilidade. A governabilidade nós todos temos que assegurar, porque, a rigor, quem governa é o conjunto da sociedade. O governo emana do conjunto da sociedade. O governo não é apenas o executivo. O governo somos todos nós. Então, nesse momento, nós temos que ter a consciência de que, se não fizermos o nosso dever de casa, mesmo reconhecendo que há custos que são dolorosos, nós não vamos atravessar esse período de dificuldades. Como é que faz com a Fiesp, por exemplo, que é a maior federação aí da área, que tem ali uma grande pauta, olha, a gente não quer mais aumento de imposto, não quer aumento na folha, não quer desoneração, quer a garantia de alguma segurança de preço, queremos isso e aquilo. E aí? Olha, eu tenho muito respeito pela Fiesp, eu conheço e respeito o papel que ela cumpre, sobretudo porque representa o Estado que tem a maior participação da indústria no Brasil. Mais de 30% da indústria brasileira está em São Paulo. Portanto, São Paulo tem um peso extraordinário na formação da opinião do empresário industrial. E a Fiesp sustentou, ao longo do tempo, lutas muito importantes nesse processo de, eu diria que, não só de industrialização do Brasil, como também da defesa dos interesses da indústria. Mas, respeitando a Fiesp, eu quero fazer uma ressalva, é que, nesse momento, não cabe vocalizar posições apenas que correspondem aos meus desejos. Ou seja, a arte que se coloca para a liderança empresarial é de poder construir alianças com outros setores da sociedade e encontrar os caminhos que possam nos conduzir à superação dessas dificuldades. Se cada setor da sociedade ficar apenas defendendo os seus próprios interesses, perdendo a visão de conjunto, nós não superaremos essa quadra de dificuldades. Portanto, a interlocução com a Fiesp é muito importante. A primeira reunião externa que eu fiz foi na Fiesp. Eu fui lá, fui ouvir, e quando vou aprendo também. Ainda hoje, apesar de ter um longo tempo nessa militância, tenho muito respeito pelos companheiros,
mas temos o desafio de juntos construirmos a solução. Mas a Fiesp acabou virando uma espécie de um foco de oposição, cada vez mais politizada, né? Houve até uma disputa, obviamente, aqui em São Paulo, todo mundo sabe disso, né? Com o presidente da federação, disputando com o PT, a prefeitura. Veja, eu não diria isso, a disputa não foi da Fiesp, a disputa foi de um quadro da Fiesp importante, que é o presidente Paulo, que no exercício da sua cidadania, legitimamente, se apresentou a uma disputa eleitoral circunstancialmente, mas, para tanto, teve que se afastar da entidade, porque a entidade não tem um papel político partidário, ainda que tenha um relevante papel na defesa da política industrial do país. Eu quero usar o meu próprio exemplo. Eu tive até uma dupla militância. Eu presidi a Federação das Indústrias de Pernambuco e era deputado. Eu presidi a Confederação Nacional da Indústria e era deputado, mas nunca confundi a questão político-partidária com os interesses da instituição que nós representamos. Portanto, para mim, a Fiesp não tem posição partidária e nem é essa a posição que o presidente Paulo, a rigor, vocaliza. Pelo contrário, ele costuma sempre dizer que a Fiesp não tem partido. O partido da Fiesp é o partido da indústria. O Brasil, ministro, deve esquecer o Mercosul de uma vez? Quer dizer, deixar a Argentina de lado, fazer acordo com a União Europeia? Por que eu digo isso? A Argentina recentemente fez uma parceria com a China. Não consultou o Mercosul. O Mercosul estava lá há uma década e meia, querendo fazer uma parceria com a União Europeia. E a Argentina acabava sempre travando o meio de campo. E daí vem a Argentina, puxa o tapete do Mercosul, faz uma parceria com a China e o Brasil fica olhando. E aí? Veja, isso é bom, porque nos dá um grau de liberdade maior também. Do mesmo modo que a China, a meu ver, sem ferir os preceitos do Mercosul, foi ampliar as suas parcerias com a China, e eu quero dizer que dos acordos que foram celebrados, a parte fundamental deles está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura na Argentina, o que de resto não fere as normas do Mercosul. Mas isso é muito bom, porque nos dá um grau de liberdade para que o Brasil possa fazer também, no seu próprio interesse, os seus acordos, as suas ações, na defesa daquilo que se constitui e que pode vir ao encontro do interesse do Brasil. Por exemplo, nós fizemos agora uma ação nos Estados Unidos, né, firmemente de defesa dos interesses da indústria brasileira, sem as amarras que poderiam estar identificadas na questão do Mercosul. O que é que eu tenho dito, Joyce? É que o Mercosul é uma construção institucional importante. Não cabe desconstruir o Mercosul, porque o Mercosul proporcionou durante muito tempo ganhos expressivos ao Brasil, que tinha, inclusive, tem ganhos na corrente de comércio com os países do Mercosul. A Argentina é um dos principais mercados de manufaturados do Brasil, mas o Brasil também não pode ficar ancorado unicamente no Mercosul. Na visão sul-sul, o Brasil tem que ter um olhar sobre o mundo. A União Europeia está aí. Sobre o mundo. O Brasil tem que se integrar aos fluxos de comércio nas regiões mais dinâmicas do mundo. E é esse o sinal que a política comercial do Brasil tem que dar. E é por isso que nós fomos aos Estados Unidos, para dizer que são um parceiro fundamental, que é um grande mercado, o maior mercado do mundo, e que nós temos que ter um olhar sobre isso. O senhor defende esses acordos bilaterais? O senhor defende essa aproximação, acordos com os Estados Unidos, União Europeia, enfim? Eu defendo uma visão... Ainda que o Mercosul torça o nariz, ou mesmo a Argentina? Eu defendo uma visão que é o seguinte: nós temos sempre que harmonizar os interesses do Mercosul na medida do possível. Mas o Mercosul não pode retirar do Brasil um grau de liberdade que é fundamental para que ele exercite a sua política comercial na direção dos seus próprios interesses. E reconheço que nós temos desafios no Mercosul. Por quê? Porque os países não têm convergência macroeconômica. É difícil fazer união aduaneira quando você tem as economias
com realidades diferentes em relação à situação macroeconômica. É difícil a coordenação macroeconômica. Isso nos coloca diferenças, assimetrias, que de resto se traduzem em dificuldades. Mas o fundamental é que há espaço para preservarmos algumas conquistas importantes no âmbito do Mercosul, sem retirar o grau de liberdade que precisamos ter e temos que exercitar para que a política comercial brasileira vá na direção de outras regiões do mundo, de se integrar mais fortemente à rede de acordos internacionais e aqui mesmo na América do Sul, nos países da Aliança do Pacífico, da Bacia do Pacífico, Colômbia, Peru, Chile, que nos oferecem também oportunidades aqui mesmo na região. Bom, os Estados Unidos, o senhor defendeu isso nessa viagem, que haja uma prioridade na política aí de comércio exterior entre Brasil e Estados Unidos. Como é que se intensifica isso? Como é que se prioriza isso? Que ações o senhor deve colocar em prática? Na viagem que fizemos, e nós estivemos com a secretária de Comércio, que é a ministra do Comércio, nós definimos uma agenda de trabalho. E as equipes do MIDIC no Brasil e do DOC, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, já estarão, a partir do dia 18 desse mês, estarão reunidas numa agenda muito focada em questões que podem dar resultado a curto prazo. Numa agenda que nós chamamos de convergência regulatória. O que é isso? Há barreiras ao comércio entre o Brasil e os Estados Unidos que não são barreiras tarifárias, decorrem da necessidade de harmonizar normas. Por exemplo, a indústria cerâmica do Brasil, a indústria de materiais de construção, ela podia ter mais acesso ao mercado americano se houvesse uma harmonização das normas técnicas. Nós podemos trabalhar isso, normalização, qualidade industrial, para romper barreiras não tarifárias que hoje dificultam o acesso dos produtos brasileiros. Nós vamos trabalhar firmemente nessa agenda e tenho certeza que vamos colher resultados. Industriais que conseguem ser recebidos pela presidente Dilma voltam dizendo que ela fala o seguinte: o problema de vocês é com a China. Há um chororô. Unam-se à China. É a solução? Não, ela não me diz isso. Pelo contrário, nós estamos trabalhando no CNDI, que ela recriou, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que foi reinstalado há 15 dias com a presença da presidente. E nós tivemos nesse fórum, que é tão importante, uma longa discussão de 2 horas e meia, e a tônica desse encontro foi discutir medidas pró-competitividade da produção nacional, em várias direções. Discutimos câmbio, discutimos infraestrutura, discutimos desburocratização e simplificação. Portanto, a presidente está atenta a essa agenda da competitividade, que não pode ser paralisada em meio ao ajuste fiscal. O desafio é fazer o ajuste e tocar uma agenda mais estruturante para o futuro. Plano Nacional de Exportações. Eu sei que está em fase de conclusão, mas eu quero que o senhor me adiante alguma coisa. O que dá para falar já nesse plano? Olha, o plano tem algumas premissas. O Brasil precisa ampliar a base exportadora. Só 20 mil empresas exportam no Brasil. Isso é muito pouco. E a pequena e média empresa, praticamente não exporta. Para você ter uma ideia, 40 empresas apenas respondem por quase 50% das exportações brasileiras. O desafio é a gente ampliar a base exportadora, engajar também as empresas de menor tamanho na exportação. Veja que tem um exemplo na Itália dos consórcios de exportação, em que você reúne as pequenas empresas com um olhar sobre o mercado externo. Mas o plano tem vários pilares, tem medidas de promoção comercial, da política comercial, de inteligência comercial, porque você precisa ter dados para poder focar a ação comercial, de financiamento às exportações, que é um elemento muito importante, porque você concorre com países que oferecem financiamento aos seus importadores. E o Brasil precisa ter uma plataforma adequada, oferecer financiamento. E financiamentos a custos compatíveis com os custos que são oferecidos pelos nossos concorrentes.
Daí um instrumento que se chama PROEX Equalização. Precisamos estruturar um sistema de garantias, porque tem importadores que se situam em áreas de maior risco político. Então você precisa ter um sistema de garantias, senão você não vende. Portanto, o plano é um plano que nos remete a várias áreas e por isso é que está sendo trabalhado com cuidado para ser validado pelo setor privado, porque quem exporta é o setor privado, o governo não exporta. É verdade. O governo não exporta. Não. E o segundo ponto importante, precisa que o governo, no seu conjunto, assuma o plano e ofereça os instrumentos necessários ao plano. Eu tenho a satisfação de ver que no discurso da presidente Dilma, o plano de exportação está incorporado ao discurso. E eu espero que até o final desse mês a gente possa finalmente anunciar o plano ao país. Eu vou querer em primeira mão, tá, ministro? Muito bem. Ministro, o senhor tem dedicado boa parte da sua agenda ao setor privado. Como o senhor disse, é o setor privado que vai exportar, né? Não é o governo que exporta. O que o senhor tem dito, mas principalmente o que o senhor tem ouvido dessa turma? Olha, o que eu tenho sentido nesse contato é que todos reconhecem que está na hora de olhar o mercado externo, porque o dólar ajuda e porque eles têm uma constatação que é óbvia. Olha, se o mercado interno vai ficar mais retraído, eu tenho que me voltar para outros mercados também. Portanto, o que me dá satisfação é de constatar que a exportação voltou a entrar no radar das empresas. E eu, pelos levantamentos preliminares que fizemos, eu acho que nós vamos ter um engajamento de setores expressivos da indústria nesse esforço exportador. Muito bem. Vamos de Petrolão para fechar tudo isso. Petrobras, a confusão toda, o rebaixamento da nota, grau de investimento da Petrobras, confiabilidade, todas as empreiteiras envolvidas no Petrolão. Ai, meu Deus do céu, são elas que fazem as obras Brasil afora. O quanto isso está impactando esse setor todo da indústria, do desenvolvimento especialmente? Joyce, eu reconheço que tem um impacto grande, relevante impacto. Por quê? Porque a Petrobras ela respondia por uma parcela muito expressiva dos investimentos no Brasil. Veja que o programa de investimentos da Petrobras que ela vinha realizando é um programa de 50 bilhões de dólares ano. Portanto, isso tem muita importância e muito peso. E quando a Petrobras investe e compra, tem uma cadeia de fornecedores que estão associadas a isso. Quando a Petrobras diminui o seu programa de investimento ou suspende o seu programa de investimento em algumas áreas ou diminui o ritmo, isso impacta toda a cadeia, a jusante e a montante da Petrobras. Portanto, esse processo da Petrobras realmente impôs um custo a setores de atividades muito importantes. Mas a nossa convicção é de que a Petrobras, com as mudanças que estão em curso, no seu modelo de governança, na reestruturação da sua diretoria, tudo isso vai logo reconduzir a empresa à sua posição. Pode ser que o programa de investimentos da Petrobras não seja mais aquele programa ou um programa daquela magnitude, mas o importante é que ela possa cumprir na matriz econômica do país um papel importante que eu tenho certeza que ela continuará a desempenhar, porque ela tem competência técnica, ela tem quadros, ela tem expertise, ela tem logística, ela tem todas as condições para voltar a ter um papel que, de resto, que tem, sem dúvida nenhuma, muito importante na economia brasileira. Mas esse processo que envolveu a Petrobras criou transtornos. E nós estamos atuando, o conjunto do governo, para restabelecer essas cadeias de suprimento, de modo a que os custos desse processo sejam menores. Você sabe que na indústria naval... Eu quero saber as áreas mais prejudicadas, ministro. Olha, na indústria naval houve um impacto no primeiro momento por conta da necessidade de rever e de redefinir alguns contratos e em outras áreas da empresa, sobretudo com o cancelamento de alguns investimentos que estavam em curso. Mas eu acho que são medidas de ajuste que vão
produzir depois os resultados necessários. Então, mesmo nessa confusão toda, o Brasil tem jeito. E olha, o Brasil já teve jeito. O Brasil é a 7ª economia do mundo. O Brasil é um país que tem potencialidades extraordinárias. O Brasil tem um mercado que interessa ao mundo. O Brasil tem uma classe trabalhadora que responde extraordinariamente aos processos de formação e de treinamento. O Brasil tem uma classe empresarial competente. Veja que as empresas brasileiras que se internacionalizam marcam presença no cenário externo. Portanto, nós temos que ter sempre a convicção de que o Brasil, e havia uma expressão que eu gostava muito, o Brasil é um país condenado à grandeza. Muito bem. Quem é e o que quer Armando Monteiro? Olha, é um brasileiro que acumulou uma experiência no setor empresarial, no setor, na vida parlamentar, que tem muita confiança no Brasil, que como bom nordestino teve sempre uma compreensão das dificuldades, das adversidades do meio. Veja como as coisas no Nordeste, por exemplo, sempre foram mais difíceis. A gente tinha uma menor dotação de infraestrutura, menores oportunidades, mas eu acho que essa têmpera do nordestino, que mantém a esperança e que acredita muito no Brasil. Muito bem, ministro Armando Monteiro, ele que é o homem que comanda essa pasta tão importante para o Brasil, desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Ministro, muito obrigada pela entrevista, boa sorte mesmo, porque o senhor tem baita desafio pela frente e até a próxima, que seja breve. Muito obrigado, Joyce, por essa oportunidade. Aqui em Veja, TV de Veja.com, você já sabe, a programação não para. Hoje o assunto foi um assunto que interessa a todos. Falamos aí de indústria, interessa desde quem participa diretamente até aquele que participa indiretamente. A gente falou de comércio, de desenvolvimento, dos grandes desafios do Brasil em meio aí ao ajuste fiscal. E a gente se vê já já. Obrigada pela companhia. Tchau.